Fala, Juventude Carioca, bem-vindos ao Pod Juve. Esse é o primeiro episódio do podcast da Juventude Carioca. Aqui a gente vai sempre trazer uma galera que vai inspirar vocês. Às vezes vocês vão chorar, às vezes vocês vão conseguir rir bastante. Então esse é o seu espaço, é o nosso espaço para a gente trocar ideia. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente só recebe gente nota 1000. O cara que vem aqui hoje, ele é multifacetado, multitalentos, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de recebê-lo aqui. Raul Santiago, muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso Pod Juve. Que prazer te receber aqui, Raul. Bom, o prazer é meu, né? Empolgadíssimo para trocar essa ideia e, enfim, colocar os assuntos na mesa, né? Para inspirar a nossa juventude e mostrar um pouco da importância e de que é possível, né? Se a gente se une, se conecta, de trazer esperança, impactar um pouco da realidade do nosso Rio, do nosso Brasil. Então, fiquei empolgado por quem é, pelo nome. E eu gosto sempre de estar em espaços que tem juventude no nome, né? Porque eu já não sou tão jovem assim, 36 anos de cria, mas ainda mobilizando coisas, mas temos muito a dizer. Muito bom ter você aqui. E você falou uma coisa que, para mim, é muito importante, né? Esse impacto que a gente tem na sociedade. Acho que você é uma das pessoas que olhou para essa responsa e falou assim, não vou deixar isso de lado. Porque a gente vai falar disso. Você já foi para tantos caminhos bacanas que você já poderia ter deixado essa parte, mas não, você está sempre ali no centro do teu debate. Eu acho isso muito legal. Eu quero te perguntar, Raul, Sim. 12 anos você começa a trabalhar, né? Isso. Como é que foi isso? Foi uma necessidade da família? Conta um pouquinho da tua história para a galera conhecer o que originou esse teu corre todo. Eu gosto muito de contar essa história, né? Porque ela não é uma história que deveria ser a história, né? De uma criança, de um jovem com 12 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui, a partir daquilo dali, conectar algumas coisas que me trazem para essa conversa, para esse lugar de hoje, né? Eu sou cria do Complexo do Alemão a minha vida inteira e eu comecei a trabalhar no Complexo do Alemão numa feira, né? O Complexo do Alemão é uma favela que é morro, que cresce para cima, e na rua principal, embaixo, é onde aconteciam as feiras. Só que eu não trabalhava na feira vendendo, tipo, legume, fruta, verdura. Eu ficava no pé do morro, né? Que é o início da escadaria da favela, oferecendo serviço braçal para as nossas mais velhas, para os nossos mais velhos, em troca de alguma moeda, de alguma ajuda ali para fortalecer em casa de alguma forma. E observando esse processo, né, obviamente fruto de desigualdade, fruto de dificuldade. Meu pai pedreiro, minha mãe camareira, né, lutando muito ali para manter uma vida básica, digna para a gente, mas a realidade é que a vida aperta. Só que nesse fluxo ali de feira, favela, uma favela grande como o Complexo do Alemão, acho que tem alguns fatos curiosos daquele período que eu lembro. Primeiro que, quando a gente oferecia essa ajuda, normalmente quem aceitava essa ajuda morava muito mais longe no Complexo do Alemão. Então não é a pessoa ali de cima, é tipo lá do outro lado. Então era sempre um rolê, era sempre uma grande coisa. Eu acho que tem 3 pontos ali que são centrais, né? O primeiro deles é que eu era uma pessoa, podemos dizer, tímida, assim. Não era de falar em público, de falar tanto, né? Eu não consigo te imaginar assim, é curioso, Raul. né? Todo mundo fala isso, que eu falo muito agora, né? Mas a realidade é essa. Eu tive que aprender a abordar. É como se aquele beco ali, né, o início da escadaria, fosse a minha porta de loja, onde eu ficava abordando as pessoas e principalmente convencendo elas a fazer o que elas já estavam fazendo, que era levar sua própria compra, que era fazer as suas próprias coisas ali na feira e ainda me pagarem alguma coisa por aquilo, né? Então, eu tive que desenvolver ali uma expertise de convencimento, de lábia, né? E eu acho que é legal porque no primeiro dia, no segundo dia de feira, é muito isso, abordar e tal, e etc. Só que na terceira semana, no outro mês de feira, é como se você já tivesse criado ali a sua clientela. Então, você já conhece as pessoas pelo nome, as pessoas já não vão mais com você na casa, te dá a bolsa e fala, fulano tá lá, deixa lá que eu vou comprar coisa no mercado. Então, você vai criando uma rede e isso me conecta com o terceiro ponto, né? Indo do primeiro já para o terceiro, é que essas pessoas, como eu falei, são as nossas hierarquias vivas ali, né? São os nossos mais velhos, as nossas mais velhas. Então, eu cresci num Complexo do Alemão de alguns anos atrás,
onde não tinha novela, não tinha teleférico, não tinha filme. Quando você falava um endereço que dava nos acessos do Complexo do Alemão, as portas da sociedade se fechavam. E a realidade é que eu venho de um lugar onde eu vi muito dos meus amigos indo, né, para os caminhos diversos, que a desigualdade extrema, que o racismo presente, que a violência da desigualdade empurra vários deles. E eu tive a possibilidade, por causa da feira, de crescer, digamos, com muitos outros avós e avós ali, que é essa galera que eu comecei a conectar na correria. Então, esses mais velhos, eles viraram, junto com meu pai e com a minha mãe, que estavam ali sempre correndo, pessoas que me monitoravam pela favela. Tá fazendo o que até essa hora na rua? Vai para casa, ó, não quero andando com fulano. Aquela coisa uma bem, grande né? família, né? Bem de liderança, né? Bem de quem construiu a favela. E eu acho que esse terceiro ponto, né? Eu já volto para o segundo para fechar. Mas quando eu peguei a amizade com essas pessoas, eu também passei a conhecer algumas delas. Então ali eu tinha pessoas que é quem ajudou a trazer água para o Complexo do Alemão, é quem brigou para não derrubarem as casas. Então eu tive a possibilidade de conhecer um povo de luta que veio antes de muitas pessoas que eu conheci, fazendo aquele lugar se tornar o que é, né? Ser esse território de potência. E eu acho que o ponto 2 ali, o meio, refletindo esse todo, é que, como eu falei no início, normalmente quem aceitava que eu carregasse essas compras morava muito longe. Então, nesse fluxo, eu passei a conhecer o Complexo do Alemão de uma forma muito profunda, de saber onde tem asfalto e onde não tem, onde tem árvore e onde não tem, onde tem casa legal, onde as casas são mais humildes, e entender aquela cartografia complexa daquele lugar, né? E hoje, com todos os trabalhos que eu faço, né, eu acho que isso foi uma ferramenta potente, né, de me comunicar melhor, fazer um raio-x aprofundado de entender o que é o meu lugar e as suas diversidades, né, dentro de um mesmo território, e a bênção, a sorte, o axé de crescer sobre esses vários olhos que me blindaram e me protegeram no cenário de desigualdade, de acabar indo para outros caminhos que, infelizmente, a gente sabe ver, e já aconteceu com gente que a gente conhece, né, de pessoas que estão presas ou perderam a vida. Então, é fruto de desigualdade, porém, em algum momento, a gente conseguiu ali trabalhar esses aprendizados para virar impacto, né? Eu acho que a favela é o que me salvou, né? Assim, eu sempre vejo o Complexo do Alemão ou qualquer outra periferia do Brasil como se fosse um grande coração, né? E cada beco ali são as artérias bombeando vida, cultura, arte, luta, né? É uma riqueza muito, muito bela, assim. E eu acho que esse lugar me modificou, né? As pessoas desse lugar... eu sou vivo por conta desse lugar e por conta dessas pessoas. Eu acho que é por isso que eu sigo fazendo o que eu faço, né? E eu não sei fazer outra coisa. Mesmo que essa coisa, às vezes, seja distante da favela ou do povo da favela, eu trago para ali, de alguma forma, para virar impacto positivo de algum jeito. E eu acho que... tenho certeza, né? Esse período dos 12 anos... tentando superar a desigualdade e essa trajetória ao que a gente chega hoje, tem muito desse povo, né? E, enfim, tem muito de política pública também mais à frente, que a gente pega o primeiro governo Lula, a gente vai tendo novas oportunidades, né? Eu acho que eu estava numa virada temporal histórica ali que acabou sendo estratégica e me ajudou também, porque a sorte ajuda um pouquinho também. É um somatório, né? É um somatório. Tem a sorte e também com a tua garra, né? Que você conseguiu olhar e você traz um olhar muito diferente. Então, acho que a gente vive um momento histórico que é muito diferente para a favela. Se a gente vai lá para o começo dos anos 2000, era totalmente estigmatizada. Não é que tenha se superado isso, mas hoje tem um hype em relação à favela que antigamente não tinha. As pessoas ainda olham assim... Vou lá ver qual é a do território. Mas entender a complexidade da favela, eu acho que é compreender um pouco do que é ser brasileiro. Sem dúvida. Porque a gente vê toda a heterogeneidade mesmo, assim, de que forma o povo brasileiro ali dentro da favela. Sem dúvida. Então...
É muito legal isso que você está falando, porque eu sempre falo com as pessoas que não conhecem uma favela, né, que não conhecem a realidade dos nossos territórios, às vezes conversando com pessoas de universidades ou outras regiões do Brasil, eu falo, cara, se a gente sair daqui agora e subir um Alemão, subir uma Rocinha, sabe, ir para a Baixada, a gente vai encontrar gente do Norte, Nordeste, indígena, quilombola, ribeirinho, né? A riqueza do Brasil é o que compõe esse território periférico e não curiosamente, né, mas estrategicamente, é por isso que a gente também é alvo, porque a gente está falando de quem historicamente, né, nessa colonização, nessa exploração, na ideia de branquitude, são essas pessoas que historicamente são perseguidas no nosso país, né? Eu acho que a favela é o símbolo disso, né? É o Brasil raiz resistente, até hoje perseguido por alguns que não percebem, né, que aquilo, na verdade, é a grande riqueza que a gente tem. Com certeza, e a cultura que emerge, né? Acho que na favela, não sei se você tem muito esse sentimento, mas você é do Complexo do Alemão, eu sou de Madureira. O sentimento que eu tenho é que a gente se permite ser tantos momentos da sociedade, as pessoas elas prendem de fato que elas são. Ali as pessoas elas permitem explorar a sua potencialidade. Eu acho que isso é que faz com que seja tão rico o território. Você vê todo tipo de talento de verdade surgindo numa situação muito adversa, sem quase recursos. Você fala assim, gente, como essa pessoa conseguiu explorar esse potencial todo se ela não teve os recursos? De verdade. E a gente vê, não só no Brasil, né, no mundo, o que pode acontecer de tão extraordinário quando a gente está... quando tem pessoas ao nosso redor que vão nos influenciando positivamente. Porque isso vai acontecendo. Você estava contando dos mais velhos ali. Eles foram fundamentais para que você conseguisse olhar o território de uma forma positiva e dissesse assim, não, eu quero fazer alguma coisa aqui. Eu quero mudar essa realidade. Eu acho muito bacana porque há alguns anos se olhava assim, a favela, quando eu acender, eu vou sair da favela. Uhum. Para você, o acender não é sair da favela. Para você, o acender é transformar o território. Exatamente. E como você junta isso, essa vontade? Você tinha lá 12 anos, você começou a trabalhar e você começou a perceber as mazelas do território. Onde tem uma virada de chave para você falar assim, não, é isso que eu quero dedicar a minha vida, isso dá sentido à minha vida? Pô, essa pergunta é muito, muito legal, assim, porque eu consigo ver essas marcas temporais, assim, né? Eu acho que lá para o ano de 2006, 2007, talvez, já governo Lula, né, investimento para os pobres terem acesso à aquisição, compra e etc. Eu lembro que surgiram as primeiras lan houses lá no Complexo do Alemão, né? Meu primeiro contato com o computador foi numa lan house, um cyberespaço. E eu já tinha noção de realidade do território a partir das coisas problemáticas do território. Então, entender o que é tráfico, né? Saber o que é uma operação policial, como você se comporta durante uma operação, durante um tiroteio. Essas, infelizmente, são expertises, né? Que a gente adquire no território da sobrevivência e que, infelizmente, por exemplo, hoje os meus filhos também foram ensinados por mim a sobreviverem a isso, né? Então, a gente tem avanços em alguns campos, mas tem coisas que continuam ali muito presentes e, infelizmente, a gente vai repassando de geração para geração. Mas eu acho que esse cyberespaço ele foi central ali na minha vida, porque é onde eu conheço aquela máquina, né? Um computador do passado, aquele grandão, teclado, torre, mouse. E aí, tipo, cara, eu posso conversar com outras pessoas no bate-papo, eu posso botar uma frase num MSN, eu posso criar um Orkut, né? Aquelas redes sociais da época, aquela coisa absurda de jogos, né? GTA e Counter-Strike, tipo, e criando um mundo paralelo, né? Novas amizades, a galera online. Eu sou amigo de fulano lá do outro estado. Então, tipo, aquilo dominou o meu mundo de forma absurda. Eu me apaixonei por aquele processo. Eu acho que esse cyberespaço ali, ele molda a minha vida de forma absurda, né? Eu me apaixono por um computador, pela internet, é um mundo novo. Só que aquele cyberespaço que eu frequentava, ele começou a... Outros surgiram e ele começou a perder clientela, foi ficando mais fraco, até chegar a um ponto de praticamente fechar. E aí eu lembro muito, né, que o Elcimar Lopes, que é um grande amigo, o Emanuel Jesus, que eram os gestores daquele espaço, eles estavam lá tristes e tal, sem saber o que fazer. E nós, que éramos os frequentadores e as frequentadoras mais antigas, a gente pensou, e se a gente fizer alguma coisa
para arrecadar um fundo e manter o espaço aberto. Então eu entro nessa cena fazendo um evento. Você tinha quantos anos? 16, 15, 16 ali. Fazer um evento chamado Orkut Fest, né? Obviamente, a grande rede social da época era o Orkut. E aí, como eu sempre fui da rua, assim, da feira, que ele corre, né? Já vendi água, vendi boné, um monte de coisa, né? Eu vendi pastel, já fiz muita coisa na vida. E essa coisa da rua, né? Do diálogo. E aí eu comecei a fazer algumas rimas, versar ali, pensando nessa festa. E aí eu lembro que eu fiz algumas frases, tipo, que tal conhecer ao vivo quem você só conhece na internet? Venha para Orkut Fest. Então a gente começou a fazer faixa, carro de som, aquelas coisas antigas da época, né? E a gente teve uma sacada muito genial, que foi MSN, que era uma grande rede da época, né? Nossa, de conversação, que hoje MSN. é o Zap, talvez, né? O que mais se aproxima ali. No MSN tinha uma coisa legal que você podia botar uma frase ali, né? Aquela coisa que ficava bem... O subnick ficava bem explícito, né? E o que a gente fez? A gente pegou uma galera que a gente sabe que tinha muito contato na favela, deu acesso gratuito no cyberespaço, mas em contrapartida eles nos cederiam ali o subnick para divulgar o evento. Estratégia de rua, né? De venda, sacou? Muito bom. Então é isso, faixa, carro de som, subnick, etc. Fizemos a Orkut Fest e tipo, a Orkut Fest bombou, assim, foi surpreendente. Foi a primeira vez que eu ganhei um rótulo, né? Tipo, de produtor cultural, fazedor de festa, né? Que aí a gente vai ganhando um rótulo na caminhada. E aí a gente fez essa e depois fizemos várias outras, né? Então, tipo... E reformamos o espaço, trocamos computador, pintamos. Durante muito tempo, durante alguns anos, a gente fez eventos mantendo aquele espaço e também gerando um pouco de renda para cada uma das pessoas que faziam parte. Ou reformando outros espaços, né? Antes do Luciano Huck estar aí reformando a casa dos outros, a gente já estava fazendo isso na favela. Então, eu acho que essa é a virada, assim. E depois disso... Como a gente já estava conectado, eu acho que naquela época seria o primeiro viral, assim, digamos, não tinha Instagram, mas é tipo como se você tivesse ganhado seguidores, então a gente andava pela rua e a favela te reconhecia. Quando vai ter a próxima Orkut Fest? Quando vai ter evento e tal? Então começou a hypar ali no Alemão e no entorno, e depois de um tempo a gente foi pensando justamente o que fazer com isso. E eu lembro que tinha uma outra amiga, que é a Natália Menezes, e falou, cara, e se a gente fizesse um projeto, alguma coisa... E aí, depois de produzir eventos, a primeira coisa que eu fui fazer na vida, com uma instituição que a gente fundou chamada Descolando Ideias, na época, a primeira ONG que eu ajudei a fundar, né? Ainda existe até hoje, a gente viu, curiosamente, né, uma discussão que está forte hoje em dia, mas sempre foi presente na favela. A gente resolveu trabalhar com a questão do lixo. A gente queria mapear o lixo, a gente fez um blog, o Descolando Ideias nasce sendo um blog, né, na época, e a gente ia para a rua mapear o lixo, conversar com a Conlurb, organizar as pessoas. Ganhamos uma câmera emprestada da Associação de Moradores. Então a gente começou a sair pela favela, tipo 3 jovens, 4 jovens, com uma câmera fotográfica emprestada, 3, 4 blocos de papel ali na mão e caneta, e mapeando o lixo e tentando criar solução, porque sempre que chovia a favela enchia. E aí eu acho que tem um ponto que atravessa isso tudo e conecta com toda a minha história antes disso, que as pessoas viam a gente com uma câmera, papel e caneta, associaram a gente a jornalismo. E aí, naquele período, a gente começou a ser procurado por um monte de mãe, por um monte de pessoas ligadas a violências relacionadas à segurança pública. Então, mães que os filhos foram executados ou foram agredidos durante uma operação policial, ou que foram presos e elas não sabiam como procurar, para onde foi, como é que se organiza para ir visitar, como é que tira uma carteirinha. Então, esse combo de coisas que eu já conhecia bem, né? Porque é isso, eu tive amigos que foram para o crime, eu vi pessoas morrendo, então é uma realidade que volta com força nesse período, e a gente percebe que, cara, é isso, a gente vai falar de lixo, vai falar de enchente, mas a gente tem uma demanda grande por informação no campo da segurança pública aqui dentro do território, e aí foi quando as coisas começaram a escalar e outros projetos foram surgindo, mas eu acho que esse período ali, 2006 até 2010, é o que moldam esses primeiros passos no social. E eu acho que é legal trazer... eu não tive a possibilidade de cursar ensino superior, né? Só que eu sou um colecionador de
de diploma, assim, né? Diploma de extensão, de curso, né? Eu acho que a favela me salvou muitas vezes nesse processo também, porque eu percebi que haviam aprendizados diversos, né, ofertados dentro do próprio território, coisa que eu não tinha conseguido da favela para fora, e eu comecei a buscar tudo que tinha dentro do território. Então, curso de dança, curso de costura, curso de biscuit, curso de qualquer coisa, eu fiz muito, tipo, qualquer serviço que as ONGs ofereciam, eu passei em todos eles, assim, né, e depois comecei a fazer alguns cursos mais fortes, principalmente ligados ao campo da comunicação e segurança pública, mais voltado para o Raiz em Movimentos, mais voltado para o Rede da Maré e Observatório de Favelas, mais voltado para o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que aí já eram ONGs, né, de muitos anos de atuação, com muitos saberes acumulados. Só que eu sou esse cara que se apaixona pelo computador. O primeiro computador que eu tive, eu achei no lixo. Meu pai é pedreiro, sempre foi pedreiro. E aí eu estava indo para uma obra com ele, e aí na casa de uma pessoa que tinha muita grana, e aí na hora de ir embora tinha tipo um computador no lixo. Tipo, a pessoa tinha dinheiro, comprou outro, sei lá, e jogou aquele fora. E aí eu pedi meu pai para levar para casa, ele deixou, e autodidata eu fiz o computador funcionar, sacou? Então tem umas coisas ali, e eu estou dizendo isso porque a favela, ela sempre vem me formando, né? Me moldando o tempo inteiro. E como eu falei, eu não tive a possibilidade de cursar ensino superior. E durante muito tempo, quando a gente começa a hypar, né? E aí, cara, vem falar não sei onde, vem para a universidade, vem para a roda de não sei o quê. Eu lembro que sempre que a gente tinha que se apresentar, eu sou sem vergonha, eu não ligo para nada, tipo assim. E o único momento que me deixava cabisbaixo era esse momento de se apresentar ali, porque aí começava, galera. Pô, estudei isso, MBA de não sei aonde, saí do país que não sei o quê. E aí eu lembro que quando eu estava nessa transição, pô, queria fazer um projeto e tal, e etc. Mas aí eu caía nesse lugar, pô, mas eu não estudei nada, e como é que eu quero fazer algo se eu não estudei nada e tal, e etc. E aí nessas instituições antigas, né? Professor Alan Brum, do Raiz em Movimentos, tia Lúcia Cabral, do Educap, que são lideranças históricas ali no Alemão, eu voltei para essas pessoas para falar sobre isso. Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer da vida, eu não sei se isso aqui que eu estou fazendo é interessante, se é certo. E aí foi legal que eu recebi uma mensagem de incentivo dessas pessoas, né? Do Elcimar também, que a gente fazia os eventos juntos, de cara, não, você comunica bem, você é potência, você conhece a linguagem desses meninos que estão aleatoriamente espalhados em vários lugares aqui no território, então você pode construir algo, organizar isso e ajudar a impactar a vida deles e tal. E aí, nesse vai e vem, eu conheço um mano lá de São Paulo e ele fala, cara, sabe como eu me apresento? Assim, assim, assado. Cria a tua apresentação. E aí eu fui pensando, né? E aí hoje é interessante falar sobre isso, porque a minha universidade é a favela. E hoje eu chego nos lugares, né? Hoje é isso, eu dou aula magna, eu dou oficinas em diferentes universidades do Brasil e do mundo, curiosamente. E eu sempre me apresento dizendo que eu sou Raul Santiago da Silva, né? Tem que trazer o da Silva, cria do Complexo do Alemão, de região de Mata Atlântica, e que eu sou formado em ruologia, com pós-doutorado em ciências periféricas, especializado em becos e vielas de muitas favelas desse Brasil e desse mundo, né? Então, acho que contextualizando esse todo aí é isso, né? Começa ali na produção cultural para a sobrevivência de um cyberespaço, vou conhecendo pessoas, vou conhecendo ofertas de transformação de vida dentro do próprio território, e a partir do território eu me fortaleço e passo a disputar esse mundo muito mais, com a cabeça muito mais erguida, né? Sabendo de onde eu sou, do porquê algumas coisas acontecem no território que eu vivo e quais os caminhos que eu posso ajudar a construir para mudar um pouco disso. Cara, Raul, muita coisa, né? É muito bom te ouvir, porque eu olho assim a tua história e te vejo quase como um elo, né? Entre esses dois universos, porque você entende a realidade do território, mas você também é um cara que circula nesses ambientes acadêmicos, ambientes de elite, e você consegue convergir, né, as duas falas, porque por muito tempo não se falava. Sim. Até quem produzia na academia conteúdos acerca da favela era de longe. Não era vendo a realidade, porque uma coisa é você teorizar. Sim. Outra coisa é você saber o que é não conseguir sair de casa porque está tendo uma operação policial. Exatamente. Então, é uma realidade completamente diferente. E eu acho muito bacana isso, porque você vê que a partir de exemplos como o seu,
isso começa a se tornar cada vez mais recorrente, né? Corriqueiro, porque não era. E é uma virada de chave de tão poucos anos. O mundo do começo dos anos 2000 é completamente do mundo que a gente está vivendo hoje. E que bom! De verdade. A gente ainda falta muito, né, para chegar onde a gente deveria. Mas a gente já evolui muito nesse sentido. E eu fiquei pensando também naquele menino, sabe? O Raul. De que verdade. você era tão novinho, mas que você não tinha consciência do que aqueles caminhos iriam levar. Mas você estava no corre. É isso. E aquilo te deu uma autoestima que eu acho que é fundamental para a gente conseguir fazer tudo na vida. Com certeza. E na favela, a gente vê todo um mundo dizendo que você é menos por causa do seu território, você é visto de uma forma marginalizada, sabe assim? Quando você vem da favela, já é outra história. As nossas vidas, elas valem menos, né? E aí, quando você começa a se ver como potência, você ganha uma autoestima que te faz correr atrás das coisas. Porque a gente recebe muitos jovens, né? A Secretaria de Juventude. E alguns vão ficando mais próximos e começam a falar de quem eles são. E muitos vêm assim... Poxa, mas eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu tenho esse sonho, mas eu não consigo. A autoestima ela vai ficando assim, pequenininha. E como é importante eles olharem e ver assim, ó... por isso que eu gosto de marcar território, quando a gente fala assim, ó... Nós viemos de tal lugar, é uma Secretaria de Juventude que mais de 90% das pessoas vêm das favelas e dos bairros mais periféricos da cidade do Rio de Janeiro. Para que os jovens entendam que a gente constrói ali, a partir das nossas vivências, a gente não é tão diferente deles. Sem dúvidas. Só está em outra fase da vida, mas que consegue ter essa conexão, né? E sabe o que eu acho também muito bacana, eu queria muito saber, assim, de você, é que isso traz sentido para a sua vida, a sua luta traz sentido para a sua vida, mas ela também vira um negócio social. Sim. Um negócio social que transforma o território. Como que isso acontece? Como consegue unir as coisas? E eu acho importante trazer aqui que isso é potente demais. Eu vejo muito jovem querendo realizar no território, mas não faz ideia de onde partir. Não faz ideia, não conhece uma história a fundo de como alguém consegue viver de ter um negócio social, transformando a realidade do território e transformando sua própria realidade de sua família. Conta pra gente, porque você tem um exemplo muito exitoso. Muito bom, cara. Essa é outra pergunta excelente, né? A gente tem no Brasil... A filantropia no Brasil, né, o ato de doar, ele ainda é muito tímido comparado ao acúmulo de riqueza que a gente tem, às elites que a gente tem. Mas o Brasil também é um país de povo muito solidário, e principalmente em territórios mais humildes, né? Se você está sem arroz, alguém vai te arrumar arroz. Se você está sem dinheiro da passagem para ir ver um emprego que te chamaram para trocar uma ideia, alguém vai te ajudar, né? Então, essa coletividade é a principal coisa, assim, que eu acho que eu vejo como ferramenta central para a gente construir algo, né? E o que eu sempre falo para as pessoas se você tem uma ideia, principalmente em território periférico, onde infelizmente a desigualdade ainda é tão presente, ela nunca vai evoluir sozinha. Se é fora da favela já é difícil, numa realidade de desigualdade é ainda mais. Então é importante colocar para fora, experimenta, né? Testa, conversa com outras pessoas. Eu acho que eu passei muito por esse processo, né? Como eu falei, eu me joguei no mundo. A primeira coisa que me starta para fazer qualquer coisa é a desigualdade. Então, como eu falei, vendi água, pastel, fui para feira. Depois eu fui me envolvendo com a cultura local da favela. Já dancei funk, já cantei funk. Muita gente não sabe. Tem vídeo, né, de você dançando funk? Cara, eu tento procurar e não acho. Porque eu acho que a gente não tinha câmeras. Vamos mas procurar. Foto tem. Foto eu sei que tem. Muitas fotos. Aquelas roupas coloridas, né? Era curioso, interessante, assim. Mas eu acho que soltar, tem que soltar. Eu acho que a Secretaria da Juventude tem um espaço, é uma ferramenta muito potente para isso, né? Porque é um espaço público oficial que a gente consegue chamar jovens do território para juntar eles, se veem, né? E perceber, caramba, como nós somos diversos, como nós somos muitas e muitos ali, né? Eu acho que só o fato de juntar gente já é transformador, né? E isso soma muito. Eu também
tive o hip hop também como uma ferramenta muito central na minha vida junto ao funk, né? Eu lembro que isso vem muito de um período na favela que começaram a chegar aquelas... Como é que era o nome daquilo? Junkbox, maquininha de música. E eu lembro até hoje, você botava tipo R$1, eram umas 3, 4 músicas, e era normalmente uma evangélica, uma do Racionais gigante e algum funk, né? Era a regra. E aí, cara, a gente que era jovem queria se enturmar com os moleques mais velhos. E a gente percebeu ali que, tipo, Racionais era a grande parada. E aquela conversa de jovem, pô, a gente tem que aprender a cantar Racionais, mano, pra se enturmar, pra dar rolé, pra saber como andar de moto, isso e aquilo. E eu lembro que a mãe de algum de nós, acho que não foi minha mãe, mas alguém conseguiu, tipo, um Discman, um toca-CD e um CDzinho com a letra do Racionais, né? E é isso, letras fortes, importantes, mas com palavras complexas, porque a gente era jovem, criança ali, né? Ainda não era os mais velhos. E eu lembro que a gente ficava num fluxo ali de ouvir insistentemente, né? Tipo, nego, drama, entre o sucesso e alão. Tipo, cara, a gente tem que decorar isso. E é muito curioso, porque eu acho que eu hoje, né? Sempre fui fã do Racionais. Hoje eu tenho a chance de ser amigo de todo mundo, Mano Brown, Dona Eliane, o time todo, Jorginho, né, os filhos, a família ali, é emocionante. Mas o Racionais também alfabetizou uma parte do meu bonde, né? E eu lembro que era isso, ficar ali estudando as letras do Racionais. E a gente tentava fazer a transcrição sem nem saber o que estava falando naquela letra, sabe? Aquele processo também alfabetizou alguns de nós. Então, acho que é startar, é tentar, né? Porque a gente já vive numa realidade de desigualdade, já vive numa realidade onde a descrença é muito grande, né? E a gente tem que ser a ferramenta ao contrário, de semear a esperança, de perceber que juntos a gente avança, né? Eu era um moleque tímido, que nem falava em público, mas também quando eu peguei o gosto de criar, a coisa foi acontecendo, né? Então, hoje eu estou diretor-presidente do Instituto Papo Reto, que a gente fundou há 10 anos lá no Complexo do Alemão. Recentemente fundamos uma outra coisa, ajudei a fundar o Movimentos, que é uma instituição que tem base no Complexo da Maré, que discute política de drogas, educação, arte e cultura, né, de forma muito potente. Ajudei a fundar o Perifa Connection, que é uma rede nacional de comunicadores e comunicadoras periféricos. E, recentemente, nos últimos 3 anos, a gente criou uma coisa chamada Iniciativa Pipa. Ou seja, a gente era do social, estamos ali fazendo, corre e tal, captando recursos, como é que faz. Chegou um momento que a gente percebeu que, cara, é isso. Normalmente, mesmo esses espaços sociais, eles têm bolhas, é difícil, é tudo a mesma ONG, as mesmas pessoas e tal, e como é que a gente descentraliza, como é que quebra isso? E aí não bastasse ser umas pessoas organizando o território e pedindo dinheiro, a gente resolveu se meter com o dinheiro dos outros. E aí a Iniciativa Pipa, que é o nosso trabalho mais recente, ela surge justamente com esse objetivo de descentralizar, desburocratizar, até decolonizar, digamos assim, né, a filantropia no Brasil como um todo, e a gente tem pensado literalmente, né, e provocado, sacudido ali essa área da filantropia e do investimento social privado no Brasil para que o recurso chegue em mais mãos, sem tantos atravessamentos como a gente vê hoje em dia, né, e não ficou só nisso, como eu venho antes do sobreviver como regra para depois ter a vida impactada por pessoas e projetos sociais do território e começar a adquirir expertise sobre isso, eu passei a perceber essa dificuldade. É muito fácil ter uma ideia, botar essa ideia em prática, ter pessoas junto, aí vai ficando mais difícil. Ter recurso para aplicar aquela ideia aí é o caos geral, né? E eu percebi que o que eu sempre falo para as pessoas é: se você quer criar um projeto social, se você quer criar uma ideia, crie, gere impacto, entenda o que você está fazendo, mas não tenha isso como modelo de carreira. Por exemplo, da política histórica que a gente... de algumas figuras históricas da política que a gente vai vendo, que é o cara que se elege, aí depois vem o filho, vem o neto, virou um plano de carreira ser político, e não ser político para impactar o meu país, para trazer mudanças, né? E tem muita... Se a gente não cuidar, tem muitos espaços dentro do terceiro setor, né, que é o setor da sociedade civil organizada, onde a gente pode cair no mesmo campo. Eu sempre falo para as pessoas, tipo, o Papo Reto, ele tem que existir independente
independente do Raul Santiago. Então, todo mundo tem que entender o que é aquela metodologia, todo mundo tem que estar na mesma linguagem, todo mundo tem que estar na mesma energia, porque amanhã se eu saio, outra pessoa entra, se muda alguma coisa, a coisa acontece, a coisa é maior, né? O fazer tem que ser maior do que os seus indivíduos. E, em paralelo a isso, captar recurso no Brasil, a realidade é que ainda é muito difícil, né? A gente tem quebrado barreiras, as coisas têm começado a mudar, mas ainda é bastante complexo. Então, eu sempre falo para ter uma alternativa. Então, empreende também, experimenta coisas. A maior riqueza que a gente tem no nosso país é o saber de quem constrói ciência a partir da vivência. Essa é a riqueza do favelado. E muitas vezes a gente... eu sou exemplo disso, né? Muitas vezes eu fui para eventos, eu fui para viagens, eu fui para vários lugares e naquela mesa com vários palestrantes, a minha fala era o que dava contexto no todo, e aí depois você descobre que todo mundo estava recebendo e você que conduziu a coisa ali não estava, assim. E a mesma coisa com viagens, né? Pô, sair do estado pela primeira vez, sair do país... Porra, a gente não tinha nada, a gente vai feliz com um hotel, com uma passagem, com a comida paga. Mas depois você descobre que, tinha gente ganhando cachê, não era só... Então, acho que hoje a gente tem mais saberes, né? E tá mais fácil a gente conseguir criar estruturas para trocar essa ideia. Mas eu sempre falo para a galera, pensa uma coisa de impacto social, mas pensa uma coisa de negócio também, porque se é homicida, né? Só água na geladeira e eu tentando salvar o mundo. Então, tipo, se você não tá bem, você não tem... como gerar impacto para as outras pessoas. E eu tive muita dificuldade de me observar nesse lugar, de autocuidado, de eu tenho que estar bem, porque a gente vai indo naquele automático de não, vamos fazer, é o outro. E aí, quando aperta do seu lado, é de uma vez só e você cai ali, né? Não tem suporte. Então, é importante criar coletividade, trocar ideia com as pessoas, buscar informação e aí sim fazer um teste mínimo antes de botar as coisas para a pista. Mas, enfim, eu acho que é essa ideia que eu traria. Ficou muita dica para a galera aí que quer realmente entrar nessa, com certeza. E aí você falou das viagens, né? Sim. Acho que falar dos êxitos, quando a gente consegue fazer essas viradas da vida, também é muito importante. Sim. E qual foi o papel, assim, nessa tua formação de agora eu estou conhecendo o mundo, outras realidades muito diferentes da minha, para eu conseguir... até trazer para o território, trazer para a minha vivência outros olhares? É complexo, né? Eu acho que antes de mais nada, eu estava vindo ontem de São Paulo para cá de voo, né? E eu sou uma pessoa que tem muita fé. Não estou falando de religião. Fé em Deus, na natureza, no vento. Assim, eu vejo a beleza, né, de todos essas culturas e riquezas de se apegar a algo para construir, acreditar em momentos difíceis, né? E até hoje, cara, eu já viajei muito, assim, isso é humildemente falando, eu já viajei muito. Mas toda vez que eu entro num avião, eu ainda agradeço, assim, eu ainda fico em choque. E eu acho que é uma coisa da desigualdade, né? Que a próxima geração talvez sinta menos do que nós, porque nós somos a transição. Então, ainda assim, por mais que você pense, caraca, o Raul Santiago, mas ainda assim, de vez em quando, me bate umas coisas de, se for a última vez, será que vai ter de novo? Então, eu sempre... Nossa, isso é muito real. É muito doido, né? E aí eu real. sempre sou muito grato, assim, às coisas, mas eu acho que é isso. Eu preciso atualizar. Eu criei uma conta, né, chamada Rolezeiro Favelado, onde eu boto umas coisas ali, umas dicas de onde comer barato, o que eu achei aqui e ali, se for para fazer desse jeito fica mais barato. Então eu vou compartilhando algumas coisas, é quase que um Instagram de viagem, mas eu acho que eu tive a possibilidade de... Atualmente eu acho que são 29 países fechando assim, e voltando muitas vezes em muitas cidades. Mais? Cara, eu gostei muito da Irlanda, assim, aleatoriamente, é meio cinza, chove muito, é frio, mas tem uma beleza, assim, de natureza que me encantou. Eu sou apaixonado pela América Latina, tipo, eu gosto muito de Bogotá, na Colômbia, assim, é uma coisa que me encanta. Nova York é muito clichê, mas eu acho que é um lugar que quando você está lá com corre, focado, eu vim para captar recursos, eu vim para apresentar ideia, eu vim para tentar gerar impacto social lá no meu lugar. Todo mundo está lá que você precisa falar, todo mundo está né? ali, sabe? Você consegue encaminhar coisa. É igual São Paulo. Outra dica para a galera, eu sempre vejo a galera falando, meu sonho é ir em Nova York e tal. Pô, tive filho cedo, não tenho um filho cedo, mas principalmente
Se você tem uma possibilidade de se organizar, sabe? Não, porra, tá sem responsabilidade ali de ter um filho, de tal, tá livre. Vai primeiro em São Paulo. Tipo, se sobreviver em São Paulo, você pode se jogar no mundo, porque tem muita coisa bacana aqui no nosso lugar também, né? Mas eu acho que é isso. Eu fui para muitos desses lugares, mas é importante dizer que eu fui para esses lugares sendo o Raul Santiago do Complexo do Alemão, indo para falar... Outra coisa que eu questiono muito quando a gente está em mesas de palestra, às vezes tem o professor formado em não sei o quê, a pesquisadora não sei quem e tal, e quando cai a nossa fala, cai tipo num lugar como se fosse depoimento. E o depoimento. E aí eu acho que não. Eu viajei para esses lugares, principalmente porque o nosso fazer, a nossa metodologia é uma ciência comprovada de transformação de sociedade, de impacto positivo em realidade de desigualdade, né? E eu fui para cada um desses países primeiro para por esse motivo, né? Para falar sobre o que a gente faz no Complexo do Alemão, para buscar pessoas que pudessem apoiar o que a gente faz no Complexo do Alemão e, a partir dali, também conectar com outras periferias do Brasil como um todo. E a volta é sempre sobre isso, né? Sobre o que você viu, sobre o que você aprendeu e quais as oportunidades que você encontrou naquele momento para tentar trazer algo para o território. Eu acho que o principal é não deixar de falar, não deixar de compartilhar, fazer as pessoas entenderem o que você faz, o que está acontecendo. Não sei como é que é na sua família, né? Eu já troquei essa ideia na época com o Salvino, sempre troco com a nossa galera que está escalando alguns lugares. Tipo, meu pai e minha mãe, durante muito tempo, não sabiam o que eu fazia, né? Tipo, aí a carteira assinada, e não sei o quê. E aí, quando as coisas começaram a... Sabe, aí até que você dá uma entrevista e sai na Globo, até que você é eleito, até que você ocupa um lugar que é de tomada de decisão e a família ainda não entende, mas, pô, não tá dando certo. Alguma coisa olha, que não é. Né? E aí eu tenho feito um processo assim de juntar meu povo, mano. Uma vez no ano, meu pai... A minha prestação de contas, além do papo reto, tem sido em casa. Então, juntar todo mundo e falar, eu viajei para este lugar e isso virou isso aqui. É isso que eu faço, estão entendendo? Tá acompanhando? Então, tipo, essas devolutivas, assim, né? É o que me mantém aceso, mas, tipo, viajar é muito legal, assim, né? Então, criar essa possibilidade de conectar pessoas é o que eu tenho tentado fazer também. Então, em muitas dessas viagens, principalmente depois que, de certa forma, o nosso fazer passa realmente a ser reconhecido como ciência e você é convidado, mas tem uma voz ativa para pautar também. Então, eu sempre falo, eu vou, mas eu tenho que levar mais um, eu tenho que levar mais dois. Boa. Então, assim, eu sempre tenho conseguido viajar com pelo menos uns 3, 4, assim, né? E no ano passado, para esse ano, como a gente estava completando 10 anos, eu consegui uma parceria e fui com metade do Papo Reto para a Colômbia, né? Fomos para Bogotá e Medellín ali, trocar umas ideias, ver outros grupos. Então, foi... É importante, né? E é o que... pessoas que não vivem a nossa realidade experimentam nas suas realidades, né? Tem pessoas que estudam em escola que no final do ano a escola te bota para viajar, né? E a gente está tentando saber se tem luz, se tem água, se vai ter tiroteio no ano novo. Então, a desigualdade ela é muito presente. Qualquer possibilidade da gente inverter isso e reduzir esse dano, a gente tem que tentar fazer. Isso é importante pra caramba. Eu adorei essa frase que você usou, né? A experiência das vivências. Uma expressão que você usou aqui agora, que é isso. Tem uma ciência ali. Sem dúvidas. A ciência não é só que é produzida e não é diminuindo a academia, não. Ali tem um plano estruturado, mas entender que o que está sendo produzido no território é ciência. Sem dúvidas. A gente agora está falando muito desse resgate, né, da ancestralidade, da gente olhar o que os nossos mais velhos eles falam e ser atento. Isso faz toda essa virada de chave que acho que o próprio capitalismo vai fazendo a gente esquecer dessas coisas. Mas quando a gente se territorializa, a gente olha para os nossos pares, a gente fica feliz com a vitória do outro. Cara, isso é uma coisa muito de território. É isso. Isso é uma coisa muito de território. Você estava falando, eu estava lembrando, quando eu estudava, né, no FRJ e eu queria muito morar um tempo fora, mas eu sabia que não dava para os meus pais pagarem, tipo, seria impossível. Então eu entrei na faculdade e olhei assim, onde vai ter bolsa para eu estudar fora? Muito bom.
onde vai ter bolsa. E o meu pai, ele era pastor numa igreja na favela, em Madureira, no Cajueiro. E aquelas pessoas me conhecem desde que eu era um bebê que chorava berrando, sabe? A favela inteira conhecia aquele bebê berrando, era a Gabriela. Então, aquelas pessoas, assim, são muito família para mim até hoje. Eu amo muito. Quando eu consegui a bolsa para morar fora, eles fizeram uma festa surpresa para mim, num nível de, tipo assim, era a vitória deles em mim. Quando eu venho trabalhar na prefeitura, eles ficam muito felizes. Quando eu viro secretária, é a vitória do território. É isso. Não é sobre a Gabriela só, pessoa física. É isso. É sobre toda essa rede que eu acho que, cara, só quem vive essa realidade de que um ajuda o outro, porque não tem tudo e consegue se realizar na vitória do outro, só quem viveu isso entende. Como eu tinha 20 anos e eu fiquei... Aquele deve ter sido um dos dias mais emocionantes da minha vida. Em algum momento, o morar fora virou menor do que aquele laço de amor que eu estava experimentando naquele lugar. Incrível, né? E que são pessoas que ainda estão na minha caminhada, vão continuar. Eu levo várias delas comigo para fazer os corres e que vão permanecer sempre nas minhas melhores memórias. E quando tem alguma coisa de comemoração... ano passado eu quis comemorar meu aniversário. Foram as primeiras pessoas que eu falei assim, não, gente, eu vou comemorar meu aniversário. O território ele é muito sensacional. Isso é muito legal, rico. Isso aí que você falou, porque é a vitória deles, né? Mas também é um olhar sobre futuros, né? Então, tipo... É aquela certeza de que a próxima geração vai ter para quem olhar. A gente vai ter uma referência de dentro. A gente tem um exemplo prático, assim, que não é distante, é daqui. Real. É bonito. A gente vai para um quadro nosso. Sim. E aí a decisão é sua, hein, Raul? Tá. Você responde ou corre? Vamos lá. Pergunta aí que eu te respondo. O homem vai responder. Muito bom, Vamos ver. Muito bom. Raul, em uma palavra, a favela. Tudo. Muito profundo. Real. Uma música que te representa na sua jornada. Nossa, isso aí é difícil, cara, porque eu sou amante de música, assim, absurdamente. Muito. Eu não vivo sem música. Eu piloto ouvindo música, eu estudo ouvindo música. Mas eu não lembro o nome da música, mas eu já fiz muita coisa, como eu falei, né? Inclusive, eu já trabalhei na Globo fazendo documentários sobre periferias do Brasil durante 4 anos. E eu lembro que o meu time era o San Diego Fernandes, da favela da Barão, e a Natália, do Complexo da Penha. E todo mundo cria de favela. E quando a gente entrou, fechou, tipo, entramos, aquela carteirinha ali, crachá Globo. A gente saiu cantando aquela música, Você Não Sabe Como Eu Caminhei. Clássica. Então, fugiu o nome, mas seria essa, assim, que me veio agora, do nada. Um livro que te marcou? Harry Potter. Harry Potter, você tem tatuagem do eu Harry tenho Potter, aqui né? Uma coisinha aqui. Gente. Eu tenho muita tatuagem, né? Mas eu tenho uma aqui sobre Harry Potter, que são... Tem da favela. As Relíquias da Morte, né? Quais são as tatuagens que você mais gosta? Cara, eu gosto... A principal é essa daqui, né? É o Acredite. Acredite. E essa tatuagem, ela tem muita história. Porque eu acho que fazer o que a gente faz é bonito, mas é muito difícil. Porque a realidade da desigualdade, ela é presente e nós estamos nos colocando, né, em coletivo, obviamente, como quem quer, de certa forma, pegar aquele todo e tentar sacudir para trazer alguma mudança. E trabalhar com direitos humanos, trabalhar enfrentando o racismo, trabalhar enfrentando a desigualdade, trabalhar enfrentando a violência do território, a gente acaba virando para-raio de muita coisa dura, né? De muita coisa problemática. E eu acho que, né, os jovens que vão nos ouvir, mas todas as pessoas, eu acho que a gente tem que ter na vida alguma coisa que mantenha a chama do nosso acreditar acesa. Encontra o que te faz querer seguir mais um dia. Às vezes é uma música, às vezes é um abraço da sua filha, do seu filho, às vezes é dar um passeio com o seu pet, é mergulhar no mar, é dar um rolê de bicicleta. O que te traz para o chão quando você está quase desacreditando? E no meu caso, esse Acredite é essa grande ferramenta. Porque esse Acredite, para mim, ele é uma ferramenta viva.
porque muitas vezes, trabalhando com o que a gente trabalha, eu desacredito. Toda hora chega a notícia, policial confundiu um jovem e assassinou. E não sei o que, né? E aí, cara, de novo isso, não é repetido, não, é outro caso. Então, é muito sufocante. E a gente cansa também. Às vezes eu fico cabisbaixo. Quando eu fico cabisbaixo, eu olho para esse acredite. Por isso que ele é desse tamanho, né? Não é porque eu não enxergo direito, não é nada. É para ele ser visto. E quando eu fico cabisbaixo, ele é a minha ferramenta, porque ele é vivo. Então a gente está aqui hoje gravando, né? A gente está na câmera, mas tem um monte de massa aqui acompanhando, fazendo esse rolê acontecer. E eu estou contando a minha história, estou ouvindo a sua história. A gente, né, mesmo sem estar falando com o todo, a gente está se conectando de alguma forma e a gente passa a saber, né, da existência uns dos outros. Então, esse Acredite, ele é uma ferramenta viva, porque amanhã ou daqui a pouco, quando eu saio daqui, se acontece uma coisa dura de novo, infelizmente vai acontecer, e eu for ficar triste, eu olho para esse Acredite e eu vou lembrar, não, mas calma aí, acabei de sair do podcast, sacou? Vai para o ar, mais jovens vão ouvir, outras pessoas vão se inspirar. Então, esse Acredite, ele se renova. Então, amanhã, na minha descrença, eu vou lembrar do nosso hoje aqui e com vocês eu volto a acreditar. Então, esse Acredite, ele tem vocês, ele tem Salvino CDD, tem Potira T. Tupinambá de Olivença de Ilhéus, na Bahia, que é uma comunicadora indígena incrível, lutando contra a especulação imobiliária. Tem Rafa Rafuage, lá do sul do país, homem preto retinto, que criou o Museu do Hip Hop, sacou? Então, é uma ferramenta viva que vai se atualizando a partir das vivências que me salvam todos os dias. Cara, é muito poético te ouvir, é muito bom te ouvir. É ela. Raul, estou muito feliz de receber você aqui. Pô, tamo junto. Mas conta pro pessoal, onde eles podem te achar, seus arrobas na rede social. Boa. Porque assim, quem te ouviu aqui quer continuar ouvindo. Eu queria continuar ouvindo aqui. Fala pra galera. Gente, @Raul Santiago, Raul com 2 L's. É quase um uivo, né? Raul, RAULL Santiago. E lá vocês vão ver que tem... Eu sou amante de moto, né? Então tem um perfil só sobre moto, tem um perfil só sobre viagens, tem as 1000 ONGs que eu estou envolvida e também tem muitos negócios, porque a gente empreende além do social. Então vai ser a partir do @Raul Santiago em qualquer rede social, a gente se conecta, pode continuar trocando essa ideia. Mas eu acho que o principal, né, é se conectar também com essa galera aqui, porque espaços que se propõem a pensar juventude, a pensar oportunidade para a juventude, a pensar em criar caminhos para a gente seguir e podendo ser quem nós somos, é o que transforma a nossa realidade. Vamos nessa. Galera, que papo gostoso que a gente teve aqui com o Raul hoje. Nosso primeiro episódio, fechamos com chave de ouro. E, com certeza você tem que estar aqui no próximo. Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Vai lá, ativa o seu sininho. Faz isso tudo que vocês sabem melhor do que eu que tem que fazer. E eu te aguardo aqui sempre, toda semana, no Pod Juve.